O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os seus frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós já estamos praticamente no meio do nosso itinerário quaresmal, logo celebrando o terceiro domingo da quaresma. E é sempre tempo de podermos com calma meditar, refletir a palavra de Deus. No mundo tão agitado em que nós vivemos, somos toda hora lançados para fora, atraídos por inúmeras coisas. Os nossos olhos, os nossos sentimentos sempre buscam a exterioridade das coisas, na ânsia de preencher um vazio dentro de nós. Mas nós nos esquecemos que na vida, sobretudo, e esse tempo quaresmal é um grande convite a voltarmos para dentro de cada um de nós, a olhar para dentro de cada um de nós e ver essa palavra de Deus se manifestando. Mas é preciso dar espaço para essa palavra, porque retiro quaresmal é para nós meditação. Confrontar a nossa vida, nossas atitudes diante dessa palavra, que na quaresma tem uma intensidade tão grande, pois nós sentimos um ambiente, uma espiritualidade forte da quaresma nesse tempo. É o grande grito do profeta Joel, lá na missa da quarta-feira de cinzas, que ainda suscita no nosso coração em rasgá-lo, e não apenas as vestes, ou seja, realmente dentro, e não a exterioridade das coisas. E essa palavra do Senhor, claro, sempre será oportuna para nós, porque visa a nossa salvação. Hoje nos fala justamente de sentimentos próprios que cada um de nós sentimos, e que tanto atrapalham o nosso crescimento, a nossa relação com as pessoas, às vezes dentro da nossa própria comunidade, da nossa igreja, e sobretudo a nossa salvação. E a liturgia nos traz um trecho da história de José e do próprio Cristo na simbologia da vinha.
Ambas leituras, primeira e segunda, ou seja, Evangelho, nos traz a figura de José e a figura do filho do dono da vinha, como a simbologia, a representação do próprio Jesus, que veio a nós como filho amado do Pai, como José, que veio a nós para nos salvar, como aquele filho do dono da vinha, mas fora rejeitado. Nós vemos que a primeira leitura de hoje, cuja passagem é maravilhosa e vale a pena ler toda a história de José, vemos o que o ciúme, a inveja, o ódio ou a ganância pode provocar num ser humano. Assim como José, um filho que fora amado por ter se concebido já na velhice, seu pai, Jesus é o filho amado enviado e que também fora rejeitado. E nós rejeitamos o amor a todo instante quando somos dominados por sentimentos de posse. Somos a todo momento dominados quando nos deixamos os sentimentos ditarem a nossa vida, ditarem o que devemos fazer. Já não temos mais uma lei moral interna que nos faça dizer, olha, eu sou um cristão e essa palavra me diz que eu não posso fazer isso. Nós rejeitamos o amor quando nós fechamos o coração à palavra de Deus, porque a palavra dele é o amor para nós. A Sagrada Escritura, que é a carta de amor de Deus deixada para todos nós, e que nos comunica essa graça, e que nos orienta os nossos passos. Os irmãos de José, na primeira leitura, sentiram inveja e ciúmes deste irmão. E sabemos que no relato, apedrejaram ele, jogaram ele numa cisterna. Mas o que é interessante não é frisar sobre a maldade humana tão somente, mas é nós pensarmos aqui o que Deus realizou na vida de José. Mesmo passando por todos esses sofrimentos, mesmo passando pelo ódio alheio dos seus irmãos, de cobiça, inveja, ciúmes, Deus fez de José um grande vitorioso. E essa palavra, irmãos, é importante para que nós entendamos que, ainda que sintamos a força desses sentimentos contra nós, não podemos deixar o nosso coração se corromper, também em ódio, também em vingança, também em maldades. Isso tem dilacerado os nossos corações, tem afastado a humanidade de Deus. A espiritualidade profunda nos ajuda com o dom da temperança, do equilíbrio dos nossos sentimentos. E como é importante saber trabalhá-los nessa quaresma, sobretudo. Esse autoconhecimento que a palavra nos dá. Eu gosto muito de utilizar a simbologia da palavra de Deus como um espelho. Quando nós estamos diante do espelho nós nos vemos, né? A gente vê como nós estamos, nossa aparência. Se não gostamos, damos um jeito aqui, troca a roupa ali, passa uma pintura ali, etc. e tal. A gente faz alguma coisa porque aquela imagem não nos está nos agradando. A palavra de Deus é esse espelho que reflete o nosso interior e mostra o que não está bom em nós. E não podemos ter medo, diante dessa palavra, deixar ela refletir nossos pecados. Refletir, muitas vezes, que temos sim esses sentimentos de ódio, ciúme, inveja. Temos. Não podemos, de alguma forma, viver como se não fôssemos assim, porque somos seres humanos. E a partir do momento que eu reconheço quais sentimentos que têm me dominado, que eu permito que a palavra de Deus trabalhe em mim. E me liberte dessas maldades como os irmãos de José. E quando nós olhamos para o Evangelho, vemos que toda a simbologia representa o dono da vinha, a Deus Pai, os vinhateiros a quem foi primeiro comunicado a salvação, o povo de Israel. E Jesus como esse herdeiro que também nos quer dar a vinha, mas que muitas vezes, ao rejeitá-lo, não tomamos posse da herança de Deus na nossa vida, porque ainda rejeitamos a Cristo por esses mesmos sentimentos e tantas outras coisas. Ainda somos um povo que de certa forma ignora Deus. Deus clama no nosso meio, Deus dá sinais na humanidade. Temos vivido essa epidemia que tem nos assustado, que tem nos assolado. Irmãos e irmãs, é mais do que tempo favorável para nos voltarmos para o Senhor, para ouvir a Deus, para nos arrependermos de nossos pecados, pois é a palavra do Senhor que todo aquele que se achegar a Ele com arrependimento, Ele salvará. Essa salvação que perpassa todos os dias a nossa vida, pelas tuas mãos, quando você pode pegar a palavra de Deus e meditá-la, pelas tuas mãos, pelas tuas preces, quando você pode orar, porque esse povo que clamar a Deus,
Ele ouvirá. É um Deus que ouve as súplicas do seu povo. Por isso, irmãos, somos herdeiros deste reino e não podemos deixar de receber esse Cristo que vem até nós, na nossa história, na nossa vida, nos comunicando esse poder da salvação constantemente em cada um de nós. A palavra de Deus que hoje me orienta, irmãos, irmãs, a cada um de nós, a olhar para dentro de si. E é claro que a confissão, nem posso pensar que não estamos contando com a confissão, pelo amor de Deus. A confissão que é para nós esse momento de revisão de vida. A confissão que me permite analisar o meu processo, porque quando eu confesso, eu faço uma análise, uma recordação da vida pessoal. Não temos a recordação da vida na Santa Missa? É preciso fazer a recordação da vida pessoal. A confissão é um momento de direção. Quando não temos a graça de ter um diretor espiritual, que muito mais nos ajuda. Então, quando eu confesso, eu vou analisando a minha vida, o meu caminhar, o meu proceder diante dessa palavra. Irmãos e irmãs, façamos uma pergunta muito profunda e sincera e honesta conosco mesmo. A julgar pelo tempo que nós pregamos a palavra, ouvimos a palavra, temos contato com a palavra, o que de fato ela mudou a nossa vida. Pensa nessa proposta. Pensa nessa pergunta que hoje eu faço a cada um de nós. Leve para o seu trabalho, leve para o teu momento de descanso, leve para algum canto da tua vida, do teu coração e do espaço do seu dia, e traga de novo essa pergunta, a julgar pelo tempo que eu ouço a palavra de Deus, que eu sou cristão, que eu caminho, que eu estou na igreja, o que de fato ela mudou na minha vida? O que eu posso dizer, Senhor, isso é graça da tua palavra em mim, porque irmãos e irmãs, se nós estamos caminhando há 1, a 10, a 15 ou há muitos anos em nossa vida, e sentimos que a palavra ainda não nos moldou, atenção, fiquemos preocupados. Talvez isso seja comungar a própria condenação, porque não nos abrimos eficazmente à palavra de Deus. Não podemos criar um evangelho paralelo, onde eu acho a minha verdade, o que devo fazer. Não, a palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa orientação. Irmãos e irmãs, hoje popularmente celebramos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que tanto se dói e machuca por esses sentimentos de ódio, inveja, ciúmes que nos afastam dele, mas que é sempre um convite a regressar, pois na imagem do Sagrado Coração, o coração de Jesus está para fora, não está? Nos mostrando o quão compassivo ele é. E uma vez Deus falou ao meu coração, sabe por que, meu filho, meu coração está para fora? Porque ele é tão grande, tão cheio de amor que não cabe dentro do meu peito, e eu preciso mostrar à humanidade. É esse coração, minha gente, que precisamos aproximar. Podemos ter qualquer sentimento diverso, não importa. O amor de Deus, a graça, o tempo de reconciliação é sempre muito maior do que os nossos pecados. Assim como Lúcifer teve esse sentimento de ciúme porque Deus ama a humanidade mais que os próprios anjos, foi arrebatado dos céus, pensemos que se somos dominados por esses sentimentos, também o céu nos é roubado, a vinha nos é tirada, porque nós não estamos vivendo em Deus. Vençamos, pois, nossos sentimentos, deixemos com que a graça de Deus habite em nós, esse coração sagrado está ardendo de amor por cada um de nós.